Olá, segunda série. Vamos iniciar nossa quarta aula de Química, que vai ter como tema concentração, convenção. Então, vou mostrar algumas informações para vocês relacionadas à concentração e depois vamos ver como que nós podemos exprimir as concentrações e também ver alguns atributos físicos das soluções, tá bom? Relacionado à concentração. Além de saber quais substâncias uma solução contém, é importante conhecer a concentração dessas substâncias na solução. Por isso que se faz o estudo também da concentração. Não basta saber o que tem dissolvido, qual o soluto daquela solução. Precisa também saber a quantidade de soluto. Então a concentração ela vai dizer mais ou menos isso, tá? Mais ou menos não, exatamente isso. Qual a quantidade? Então quanto maior o número da concentração, quer dizer que tem mais sal dentro daquela solução. Tá bom? E há duas formas de exprimir concentração. Nós temos as mais utilizadas, que é grama por litro e mol por litro. Para facilitar, vamos adotar o seguinte. Então, todas as vezes que nós tivermos o índice 1, quer dizer que estamos falando do soluto. Quando estiver com o índice 2, nós estamos falando do solvente. E quando não tiver nenhum índice, nem o número 1, nem o número 2, é os dois juntos, a solução. Por exemplo, quando eu falar assim, M1, ou então a massa do 1, quer dizer que eu estou falando da massa do soluto. V, só o volume, não é nem 1 nem 2, então que é o volume da solução. N2, número de mols, então quer dizer que eu estou qualificando o número de mols do solvente. Beleza? Isso que quer dizer esses valores, 1, 2 e quando não tiver nenhum. Então, aqui no estudo das soluções, nós vamos estudar esses seguintes itens. Vamos ver primeiro a porcentagem em massa, chamada de P%, a densidade de uma solução, vamos ver a concentração em grama por litro, a concentração em mol por litro, o ppm e vamos finalizar com o ppb. Vamos começar então com a porcentagem em massa. Então, aqui vamos ver um pequeno exemplo prático do dia a dia. Certos rótulos de vinagre costumam aparecer a indicação acidez 6%. O que significa essa acidez 6%? Então, significa que cada 100 gramas da solução daquele vinagre, 100 gramas, não é a garrafa, tá, gente? 100 gramas da solução vai ter 6 gramas de ácido acético. O ácido acético, no caso do vinagre, é o soluto do vinagre, tá bom? Então, 6 gramas é ácido acético e o resto? Já era 100 gramas, então se 6 gramas é ácido acético, 94 gramas vai ser de quê? Do solvente. Então, qual o solvente normalmente utilizado para fazer soluções relacionadas à alimentação, no caso do vinagre, é a água. Tá? Então, 6 gramas é de ácido acético e o resto, ou seja, 94 gramas, os 94%, vão ser de água. Tá? Aí vem a pergunta, tá, professor, mas o senhor disse que é 100 gramas, e se eu tiver um frasco de 500 gramas? Então, eu vou ter, se eu tenho 100 gramas, eu vou ter 5 vezes mais soluto e solvente, certo? Então, se eu tenho 5 vezes mais soluto, então, em vez de 6 gramas, 6 vezes 5 vai dar 30 gramas, certo? Então, aqui tem uma jogada em regra de 3. O livro de vocês, como vocês já podem ver quando forem ler, ou se já tiverem lido, ele faz a regra de 3 direto. Então, para quem não lembra, vou mostrar aqui para vocês a regra de 3 passo a passo, tá bom? Então, primeiro, coloca a seguinte relação. 500 gramas está dentro de 100%, que 100% é o todo, certo? Só que eu não tenho 100% de ácido acético. Lá, o meu rótulo diz que eu só tenho 6. Então, qual a quantidade de massa? Não sei, vou colocar aqui como M1. Tá? Então, em primeiro lugar, gente, o que está embaixo do lado direito vai subir multiplicando para o lado esquerdo. Então, ó, 6% vai multiplicar com 500. E o que está embaixo no lado esquerdo vai sair multiplicando para o lado direito. Então, ó, 100% de solução vai multiplicar por M1. E entre um e o outro, o lado esquerdo e o lado direito, eu vou colocar o sinal de igual. Então, vai ficar o seguinte, ó, 500 gramas vezes 6% igual a 100% vezes M. Ok? Em seguida, eu vou isolar o M, deixar o Mzinho sozinho. Então, aqui o 100% está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. 500 gramas vezes 6% dividido por 100%. Certo? Lembrando aqui, ó, fatores iguais, índices iguais, né?
na verdade, unidades de medida e unidades iguais em uma fração, eu vou cancelar. Então aqui, ó, porcento vai cancelar e vai sobrar apenas o G. Então a massa vai ser um número em gramas, porque os porcento vão cancelar. Então 500 vezes 6 dividido por 100, nós temos o valor de 30. Então, como eu falei, corta os porcento, sobra apenas o grama. Então quer dizer que dentro de 500 gramas, 6% de solução, 6% da solução é ácido acético, que corresponde a 30 gramas de ácido acético. Ok? A porcentagem em massa ela expressa uma relação percentual entre a massa do soluto e a massa da solução. Tá? Então, a representação dela é a porcentagem da massa do soluto dividido pela massa da solução, por estar sem índice, vezes 100%. Então, esse valor é o chamado P%, aquele que está na embalagem, tá bom, gente? Então, normalmente, algumas bebidas também elas podem mostrar esses valores em porcento, né? Então, por exemplo, quem já teve a curiosidade de ler rótulo de algumas bebidas, como cerveja, vinho, até mesmo bebidas mais fortes, como vodka, gin, aparece lá a porcentagem alcoólica, né? Então, se você souber a massa daquela lata, a massa daquela garrafa, você consegue descobrir quantos gramas de álcool, por exemplo, aquela lata, aquela garrafa possui. Só fazer esse cálculozinho, ok? Densidade da solução. Então, normalmente, lá desde o ensino fundamental, a gente já vem calculando densidade, né? Então, para quem não lembra, a densidade ela pode ser calculada pela relação massa dividido por volume. Como nós estamos trabalhando com a solução, então vai ser a massa da solução dividido pelo volume da solução. Tá bom? Como que a gente descobre a massa de uma solução? Colocando em cima de uma balança. Só que temos que lembrar sempre que, como a solução está dentro de uma embalagem, do recipiente, nós temos que lembrar que essa embalagem, esse recipiente, tem que ser descartado o valor dele. Por exemplo, vamos dizer que o recipiente pesa 20 gramas. Então, você coloca lá a sua solução e desconta os 20 gramas do recipiente. Algumas balanças, principalmente a balança de laboratório, a gente já consegue retirar o valor da solução do recipiente quando coloca em cima da balança. Então, coloca o recipiente vazio, aperta um botãozinho lá e ela vai zerar. Então, o que colocar dentro do recipiente vai ser só a massa daquela solução. Tá bom? E a densidade não é uma forma direta de exprimir concentração. Então quer dizer, professor, que se eu souber a densidade de uma solução, eu posso saber a concentração. Nem sempre, tá? Então não é assim que funciona, tá bom? Então o que ela faz? A densidade da solução, ela relaciona a massa total da solução com o volume dessa solução, certo? Então vamos ver um determinado exemplo. Ao se colocar em uma balança 110 ml de determinada solução, obteve-se 111,5 gramas de solução. Calcule a densidade dessa solução. Então vamos dizer que temos um exercício assim, bem parecido lá no Enem. Você está lá no Enem, bonitinho, já pronto para responder. Vai chutar? Não, você vai calcular, porque o professor Rafael vai ensinar para vocês como é que faz. Certo? Então o que você faz? Primeiramente, lembra da fórmula, tá? Densidade é massa dividido por volume. E depois você vai substituindo os valores dentro da fórmula. Olha aqui. Densidade, massa dividido por volume. Massa, gente, cuidado. A massa é a primeira coisa que vem, é 110 ml, porque está aqui em cima? Não, você tem que ler o exercício. A massa é dada em gramas, tá? Então, o que está em gramas aqui? 111,5 gramas. Então, esse é o valor da massa, é o número em cima. Volume, só você lembrar, dentro do volume, uma piscina. No caso, vocês não vão trabalhar com piscina no laboratório, né? Vão ser recipientes pequenos. Então, ali nós temos o volume da solução de 110 ml. Então, coloque embaixo. 111,5 dividido por 110 na calculadora dá 1,01. Unidade, grama está em cima, continua aqui do lado do número. A barra está aqui, ela vai virar uma barra diagonal. Sobrou só o ml embaixo, porque o número já foi calculado na matemática, por ml. Então, vai continuar grama por ml. Tá? Normalmente, a densidade é dada nessa unidade, grama por ml. Beleza, gente? Próximo tipo de concentração. Concentração em grama por litro.
indica a massa de solução presente em cada unidade de volume de solução. Matematicamente, a concentração pode ser indicada por massa do soluto em gramas, dividido pelo volume, não tem nada, então é volume da solução, que normalmente é dada em litros, tá? Vamos ver um exemplo. Vamos dizer que nós temos 200 ml de certa solução que possui uma concentração de 2 gramas por litro. Qual a massa de soluto dentro dessa solução? Tem gente que pensa assim, aqui o exercício já diz, é 2 gramas dentro de 1 litro. Certo, você está certinho se pensou assim. Só que é 2 gramas dentro de 1 litro. Você aqui não tem 1 litro. Deixa eu colocar um marcador aqui. Você aqui, ó, não tem um... Cadê? Isso. Você não tem 1 litro, você tem, ó, 200 ml. Ficou amarelo. 200 ml, certo? Só um momento, gente. Ih, tá errado. Mas eu vou continuar, eu vou mostrar o certo para vocês, tá? Acabei de ver aqui que eu fiz errado. Mas vamos fazer o certo. Então, como que se calcula, gente? Preste atenção na fala, juntamente com o que está escrito. Que o que está escrito está errado, tá, gente? Eu não vou refazer, não. Vamos lá. 2 gramas por litro, o exercício me diz. Então, é 2 gramas dentro de... Aqui está 100, não é 100. É 1000 ml. Então, 2 gramas dentro de 1000 ml. 1000. 1 litro, gente, tem 1000 ml, tá? Acabei de ver que eu fiz errado aqui, então, mas nós vamos fazer o certo. 1000 ml. Só que o meu exercício não quer 1000 ml, só quer 200 ml. Então, coloquei aqui embaixo, ó, o 200 ml. E o X aqui embaixo do grama, que é para eu saber quantos gramas tem dentro de 200 ml. Então, mesma coisa a regra de 3. O X vai passar para o outro lado multiplicando e o 200 vai passar para o lado multiplicando. Certo? Olha lá, ó. 2 gramas vezes 200 ml igual 1000, não é 100, 1000 ml vezes X. Ok? Até aqui. Vamos isolar o X. Então, o 1000 não é 100. Está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Isolando o X, olha aqui o X já isolado. 2 gramas vezes 200 ml dividido por 1000. 1000 ml. Tá bom? Então, 2 gramas vezes 200, 400. Dividido por 1000, 0,4. Então, não é 4 gramas aqui o resultado. Então, vou até colocar aqui para vocês verem. Opa, deixa eu colocar aqui, anotar. Então, gente, esse exercício aqui, ó, vou até anotar aqui, para depois mudar. Resposta, 0,4 gramas. Tá bom? Então, é assim que se faz. Então, primeira coisa, nós vamos pegar o que você tem aqui da solução, o que foi dado na concentração, e igualar a 1000, porque aqui é 1 litro. 1000. E depois embaixo você coloca, embaixo do 1000, você coloca a quantidade que você quer. Professor, eu não tenho 200, eu tenho 100. Então é só mudar por 100 aqui, ó. Tá bom? Aqui sempre vai ser 1000, sempre, porque sempre a concentração vai ser dada em grama por litro nesse caso aqui. Tá bom, gente? Então é 1000 ml. Outro tipo de concentração é chamada concentração em mol por litro. Ela vai indicar a quantidade de matéria em mol de soluto presente em cada litro de solução. Matematicamente, pode ser traduzido pela expressão a quantidade de matéria do 1, que é dada em mol, dividido pelo volume da solução, que é dada em litro. Então, no final, sempre vai ser mol por litro, tá bom? Professor, o que é mol? Lembrando, lá da primeira série, mol é uma determinada quantidade de átomos, de moléculas ou de íons, certo? Matematicamente já específico na química. Então, vamos ver um exemplo aqui. 1 litro de uma solução de sal de cozinha estava a 0,5 mol por litro. Quantos gramas de sal de cozinha estava dentro da solução? Então, o exercício já me disse que dentro de 1 litro eu tinha meio, vamos chamar de meio. Eu tinha meio mol. Mas meio mol é meio grama? Não. Aí nós temos que ver quantos gramas o NaCl vai ter dentro de 1 mol. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira informação, você tem que estar com uma tabela periódica, gente. Normalmente o Enem ele vai ter duas alternativas. Ou ele vai fazer igual eu fiz aqui, ó, escrever,
massas atômicas do Na, 23 gramas, cloro, 35,5, ou ele vai dar uma tabela periódica para vocês procurarem esses valores, tá bom? Aí é só lembrar lá do ensino da primeira série como é que se vê na tabela periódica a massa atômica de cada um, tá bom? Mas aqui eu já vou dar para vocês. O Na é 23, o cloro é 35,5. Então, 1 mol de NaCl, ele vai ter quanto? É só somar. Na, eu tenho 1 Na na fórmula, então 23 gramas. Cl, eu tenho 1 Cl na fórmula, 35,5. Somando os dois juntos, porque NaCl está junto, né? Então dá 58,5 gramas. Então quer dizer que dentro de 1 litro, tá? Dentro de 1 mol, eu tenho 58,5 gramas. Mas o exercício me diz que é meio mol. Então, o que eu faço com esse valor? Nesse caso, se é a metade, 0,5, é só dividir por 2. Então, 58, eu acho que eu não calculei isso daqui, deixei sem resposta. Mas eu faço aqui para vocês rapidinho, tá? Vou pegar minha calculadora aqui, ó. 58,5 dividido por 2, já que é meio mol, vai dar 29,25 gramas. Então, quer dizer que dentro de 1 litro da solução eu tenho 29,25 gramas de sal de cozinha. Tá bom? Mas nem sempre, gente, vai ser uma solução de 1 litro bonitinho. Às vezes ela vem menos, aí a gente tem um passo a mais para dar. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Olha essa, 250 ml de uma solução de hidróxido de sódio estava a 0,25 mol por litro. Quantos gramas de hidróxido de sódio estava dentro da solução? Massa atômica do Na, do H e do O. Então, somei do Na, do O e do H, ó, certinho, bonitinho, deu 40 gramas. Então, lembrando, 40 gramas é dentro de 1 mol. Cadê? Deixa eu colocar de novo aqui o ponteiro. Ó, 40 gramas é dentro de 1 mol. Mas eu não quero 1 mol, eu quero 0,25 mol. Então, eu vou, primeira coisa, transformar de 1 mol para 0,25. Então, 40 gramas é 1 mol, tá aqui, ó, 40 gramas, 1 mol. É 1 mol, mas eu não quero 1 mol, eu quero 0,25. Isolando o X, olha lá, o X vai subir, né? Depois o mol vai descer dividindo, vai ficar 40 gramas vezes 0,25 mol dividido por 1 mol. Cancela mol com mol, né? O mol e mol cancela, sobra apenas o grama. Então aqui vai sobrar 10 gramas. Ah, então 10 gramas é a resposta. Não, 10 gramas é dentro de 1 litro. Olha aqui, ó. 1 litro. 0,25 mol é dentro de 1 litro. Eu tenho 1 litro de solução? Não, eu só tenho 250 ml. Tá bom? Então, vamos ver. Então, que transforma agora de 1 litro para 250 ml. Então, isso aqui eu fiz certinho. Ó. 10 gramas, que foi o que eu achei aqui atrás, está dentro de 1 mol, está dentro de 1 litro. 1 litro é 1000 ml, não é 100 igual está escrito naquele exercício anterior que eu já corrigi não, tá? Só que eu não quero 1000, só quero 250. Então, o que eu faço? Regra de 3. Aí o X vai passar lá para cima com 1000. O 10 gramas vai multiplicar com 250. E depois, para isolar o X, o 1000 ml vai descer dividindo. Olha aqui, já está descido dividindo. Então, 10 gramas vezes 250 ml dividido por 1000 ml vai dar 2,5 gramas. Então, quer dizer o quê? Que dentro de 250 ml eu vou ter 2,5 gramas. Professor, o senhor fez muito rápido e isso é complicado. É complicado, gente. Vendo apenas um exercício, é muito difícil de você aprender, tá? Então, eu aconselho a assistir mais uma vez, fazer, não só assistir eu fazendo, fazer passo a passo, tá bom? Se você quiser, você pode modificar. Ah, então quero saber 350 e faz do zero. Você pode modificar esse 0,25 mol e fazer do zero, tá? É uma forma para vocês estarem tentando resolver. E na lista de exercícios que eu vou passar para vocês, vai ter também algumas sobre isso para vocês testarem um pouquinho, tá bom? Mas eu sei que é complicado de entender só assistindo uma pessoa fazendo uma vez um exercício. Tá bom? Se vocês quiserem procurar na internet, também cálculo de concentração, é uma forma também de vocês estarem estudando. Próximo é o parte por milhão. Ela só vale para concentrações muito baixas, tá bom?
ela indica quantas unidades de um componente há em 1 milhão de unidades da amostra. Ah, como assim, professor? Vamos pegar um exemplo que fica bem mais fácil. Vamos imaginar que algum químico analisou uma água e disse o seguinte: olha, essa água está com 0,05 ppm de chumbo. Aqui Pb2+ é chumbo, tá? O chumbo é um metal pesado que ele pode causar algumas deficiências nos seres humanos se ele for consumido em excesso. Por isso que é bom fazer esses cálculos aqui de concentração. Mas o que quer dizer 0,05 ppm de chumbo, professor? Quer dizer o seguinte, que vai ter 0,05 gramas de chumbo dentro de 1 milhão de gramas de água. Então, ó, ppm, m de milhão. Então, sempre vai ser a relação para 1 milhão. Tá? Por isso que é parte por milhão. Então, por exemplo, você tem algo que está 2 ppm. Então, é 2 gramas dentro de 1 milhão de gramas. Tá bom? E no caso da unidade de gramas, gente, a gente pode fazer uma conversão legal, tá? Em vez de falar 1 milhão de gramas, você pode falar 1 tonelada, que também está certo. Então, água com 0,05 ppm de chumbo quer dizer que tem 0,05 gramas de chumbo dentro de 1 tonelada de água. Tá bom? Mas nós temos que tomar um certo cuidado, por exemplo, quando formos falar sobre misturas gasosas. É difícil, por exemplo, você pesar você pesar 1 tonelada de ar, né? Então, no caso de ar, nós normalmente não vamos utilizar o gramas, vamos utilizar outra unidade, tá? Olha o exemplo. Vamos dizer que o ar está poluído, está com 4,5 ppm de monóxido de carbono. Então, quer dizer o quê? Que alguém pesou lá 1 tonelada de ar? Não, no caso de ar ou substâncias gasosas, nós vamos ter 4,5 que não vai ser grama, vai ser mol. 4,5 mol do que você está sendo analisado, nesse exemplo aqui é monóxido de carbono, dentro de 1 milhão de mol do ar. Certo? Essa aqui é a interpretação. Então aqui nós não temos muito cálculo, é mais interpretação mesmo, o raciocínio para entender o que significa, tá? Essa é a parte por milhão. A parte por bilhão é muito igual, tanto é que eu só fiz mudar aqui algumas informações. Parte por bilhão é ppb, então B de bilhão. Então o que vai mudar do milhão para o bilhão? É que em vez de 1 milhão vai ser 1 bilhão. E ela é utilizada em concentrações bem mais baixas que o ppm, tá? Indica quantas unidades de um componente há em 1 bilhão de unidades da amostra. Peguei até os mesmos exemplos. Até faltou mudar aqui. ppb. Só faltou aqui, ó. Já vou mudar. Que é ppb ou ppb. Vamos lá, por exemplo. Primeiro exemplo. Água com 0,05 ppb de chumbo. Então, quer dizer que tem 0,05 gramas de chumbo dentro de 1 bilhão de água. No caso, 1 bilhão de gramas de água. No caso de 1 bilhão de gramas, você pode converter também para 1.000 toneladas, tá? Então, 1 bilhão de gramas é 1.000 toneladas. O ar com 4,5 ppb de monóxido de carbono. Então, quer dizer que nós temos 4,5 mol de monóxido de carbono dentro de 1 bilhão de mol de ar. Tá bom, gente? Então, para o momento é apenas isso. Desejo bom estudo para todos e até a próxima.